E depois de todas essas lições, é chocante ver a transformação. Fala aí, galera! Hoje eu vou falar pra vocês as 3 lições que eu aprendi durante o intercâmbio e quem eu me tornei após entender essas 3 lições, que são muito importantes pra nossa vida. A primeira lição foi a questão do desapego. Eu me desapeguei de muita coisa. Antigamente eu era uma pessoa muito apegada, tanto mentalmente quanto fisicamente. O mental, eu vou dizer pra vocês, sabe aquela pessoa que é fissurada pelas suas ideias? Tinha que ser a minha ideia, do meu jeito. Quanto a questão física também. Eu era aquela pessoa que, sabe, aquele meu travesseiro, aquela minha cama, eu era apegada a essas coisas. Não era acostumado muito a dormir na casa dos outros, dormia, tranquilo. Mas sabe quando você tem aquele teu cantinho? Por exemplo, o banheiro... Ai, cara, eu não acredito que eu vou contar essa história. Eu era uma pessoa muito apegada ao banheiro, ao chuveiro. Sabe aquela pessoa que só consegue se sentir confortável no seu próprio banheiro ou no seu próprio chuveiro? E que das outras pessoas você fica meio tipo, nossa, ai, não sei o quê. Cara, isso... Eu era totalmente apegado a isso. Sim, eu sei, muito fresco. Mas eu era assim, não tinha muito o que fazer. E depois dessa minha transformação, que eu entendi muita coisa. Outra coisa que eu era muito apegado, por exemplo, eram as minhas roupas, né? Tudo que era físico eu era meio apegado. Eu fui, com 22 anos, eu saí da casa dos meus pais e fui morar no exterior. E aí eu parei pra pensar, caramba, como eu vou arrumar essa mala? Eu saí daqui com 2 malas e uma mochila com equipamento, não com vários equipamentos, gente. Aqui tem carregador, tem as coisas e um notebook. E eu falei, cara, como eu vou conseguir sobreviver? Porque assim, eu não sabia quando eu ia voltar. Falei, quando... Eita, não pode falar palavrão aqui, bota um pi aí. Como eu vou fazer pra sobreviver com tão pouca coisa? Porque imagina, você tem... Tudo bem que 22 anos não é uma vida inteira, mas tudo aquilo que você viveu, você quer levar junto com você. E dentro daquelas malas eu não conseguiria levar. E após um tempo, eu vivendo, eu comecei a reparar que eu não precisava de tudo aquilo. Eu falei, caramba, realmente eu consigo sobreviver. E usava até menos do que eu levei. Olha só que engraçado. Eu comecei a perceber as coisas e comecei a viver com menos. E até aí tudo bem. Eu comecei a mudança, eu comecei esse processo lá. E aí depois que eu voltei pro Brasil, foi que eu tomei o choque de realidade. Porque eu cheguei aqui no meu quarto com as minhas coisas e percebi que nada daquilo fazia mais sentido pra mim. Sabe quando você muda um pouco a tua cabeça e você olha pra aquela coisa e fala, caramba, por que eu precisava daquilo? Por que eu tenho aquilo? Qual que é a necessidade de eu ter aquilo? Se quando eu morava lá fora, eu tinha muito menos do que isso e tava bem, tava felizão. E aí que entra a minha segunda lição que eu aprendi, que é a lição do porquê. E essa conexão do porquê me fez cair muito na realidade, na consciência que eu tenho hoje, de parar e perguntar o porquê eu tenho isso, qual a necessidade disso. E isso pra tudo, não só pros objetos materiais, como também mentais, como eu disse lá no começo do vídeo, a questão do desapego. Porque, por exemplo, eu tenho esse roupão, o porquê eu tenho esse roupão, qual que é a necessidade, o que que ele me traz. Também quanto à felicidade, por que eu estou feliz nesse momento, e o porquê eu estou triste nesse momento, qual que é a necessidade, eu preciso ficar triste? Sim, eu preciso, por quê? Isso me trouxe uma clareza tão grande de eu entender o meu eu no mundo, que me transformou a minha vida total. E aí eu vou entrar em outra coisa dentro desse porquê da segunda lição. Eu era uma pessoa muito consumista. E ainda sou um pouco consumista. Vou abrir aqui pra vocês. Porque eu acho que a gente tá sempre em um processo. A gente não muda da água pro vinho, né? A gente não é Jesus, água pro vinho, bum! E agora eu sou o cara. Não. Eu tô sempre num processo de descoberta e de entender as coisas. Então eu ainda sou um pouco consumista. E essa questão do consumo me fez também me trazer o porquê desse consumo. Por que eu tô consumindo? E essa relação do consumo me trouxe também pro dinheiro. Quando eu tava lá, eu ganhava bem e eu tinha uma outra relação com o dinheiro que eu tinha aqui antes de ir. Tipo, por que realmente eu preciso comprar X negócio? Ah, é pra isso, é importante. E eu me fazia essas perguntas do porquê. E eu sempre chegava numa questão de consciência, de comprar ou não comprar aquelas coisas. E a terceira lição que eu aprendi, que eu acho que é a questão mais importante de todas e que junta a questão do desapego, junta a questão do porquê das coisas, que é a questão energética das coisas. Eu entendi, né, nesse processo que eu estou tendo, eu entendi que quanto menos coisas eu tiver ou fazer, menos energia eu gasto naquilo e mais energia eu vou ter
pra realmente fazer aquilo funcionar direito. Porque a gente é acostumado nesse mundo maluco e caótico a fazer 30 mil coisas. Eu era uma das pessoas, ainda sou um pouco, de estar fazendo muita coisa. Do tipo, faz isso, faz aquilo outro, depois pensa naquilo outro e a mente vai, blá, embola tudo e a gente não consegue focar em nada. Então a gente gasta muita energia com tanta coisa e as coisas não vão pra frente. E eu comecei a entender que, usando essas duas primeiras lições, que é o desapego das coisas e colocando os porquês, eu entendo que quanto menos coisas eu fizer, mais energia eu vou ter pra fazer aquela coisa. Então, se eu focar em uma coisa, eu vou naquilo, aquilo com certeza tem 99% de dar certo. E aí você começa a ver o que é realmente essencial para sua vida. Porque nem sempre a vida com muito dinheiro ou muito luxo é necessário pra gente ser feliz. E vale lembrar que tudo isso é um processo. Eu não sou a pessoa mais espirituosa do mundo, eu não sou monge, eu ainda continuo gastando, continuo sendo consumista, mas de uma forma diferente. Eu faço as coisas hoje em dia um pouco mais consciente, me tornei um pouco mais consciente do porquê das coisas. E de viver com um pouco menos e com mais qualidade, dar atenção naquilo que é necessário. É importante falar desse negócio do processo porque ninguém muda da água pro vinho. Eu não vou mais falar só de intercâmbio. Na verdade, porque eu nunca falei só de intercâmbio, eu falei um pouco da minha vida, da minha experiência, eu sempre deixei isso muito claro. Compartilhar minha vida com vocês para que as minhas experiências possam fazer diferença na vida de vocês. Então sim, eu vou continuar falando de viagem, vou continuar falando de vida, eu vou continuar do jeito que eu tava fazendo, só que agora de uma forma diferente, até porque estamos num movimento diferente. Estou no Brasil, mas assim, na hora que eu vou viajar, vocês também vão comigo. E fica por aqui mais um tempo, que eu prometo que o conteúdo que eu tô fazendo vai ser transformador pra você. Que você vai levar isso não só pro seu intercâmbio, mas também pra sua vida. E depois de todas essas lições, é chocante ver a transformação. Porque você começa a reparar nos pequenos detalhes da vida. As pequenas coisas fazem muito mais sentido pra mim hoje em dia. E eu até arrisco dizer que eu me tornei um pouco mais minimalista por necessidade. Depois, foi apenas um estilo de vida que eu decidi adotar. E em outro vídeo eu explico melhor essa questão. Que é básico, é ter uma vida simples. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou deste vídeo. Vamos bater um papo e o mais importante de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!